Pessoal, vamos falar aqui então da mitose. Essa aula, galera, vai ser sobre a mitose. Aí o próximo vídeo vai ser sobre a meiose. São duas, fazem parte do ciclo celular, certo? Mitose e meiose. Porém a mitose ela é um pouco mais simples do que a meiose. Então a gente vai falar sobre ela aqui rapidinho. É uma aula resumida, certo? Eu deixei resumida. Porém não deixa de ser uma aula completa. Só é resumida, mas é completa. Olha só, galera. O que você precisa saber primeiramente sobre a mitose. Mitose é uma divisão celular chamada de divisão equacional, binária e equacional, onde uma célula mãe vão gerar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, com o mesmo material genético, certo? Elas são geneticamente idênticas. Uma célula com 46 cromossomos, uma célula 2N, ela vai produzir duas células 2N com as duas 46 cromossomos, certo? Então isso é a característica principal da mitose. Você precisa lembrar primeiramente, ela é uma divisão binária e equacional. Fechou? Uma das principais características dela. Então, olha só, outra característica legal. Essa eu não escrevi aqui. Para que a mitose vai acontecer? O que é a mitose? Por que ela acontece? Qual a diferença entre você e um bebê, um bebezinho assim nascido? Você tem mais células. Em toda a sua vida, galera, aproximadamente, a mitose ela acontece 10 quadrilhões de vezes, certo? Então é muito. Então a cada processo mitótico, você cresce mais células em você. São produzidas mais células em você. Células praticamente do nosso corpo inteiro, com exceções, claro, existem exceções, mas praticamente todas as células do nosso corpo sofrem mitose. Exatamente para renovação de tecido. Quando você ocorre um corte aqui no seu dedo, quando você vai estar cortando um tomate, por exemplo, acontece muito comigo. Você corta o dedo e aí vai acontecer um processo de mitose para renovar aquele tecido. Ou células velhas que está acontecendo lá, que está envelhecendo lá na sua pele, na derme, o processo de mitose vai renovar essas células, certo? Mais células. Na sua medula óssea lá acontece a produção de hemácias, que são substituídas periodicamente, não me recordo agora o tempo, mas são substituídas suas hemácias periodicamente. A medula óssea produz elas. Tudo por mitose. Então a mitose ela é muito importante, certo? Apesar de ter muito aluno que não dá importância para ela, mas ela é muito importante. Olha só outra coisa, essa é uma das principais também. Galera, na mitose não ocorre o que a gente chama de crossing over, certo? O que é crossing over? Troca de material genético. Eu vou fechar essa janela aqui. O que acontece? Olha só, a troca de material genético ela acontece lá na meiose, certo? Onde os cromossomos trocam um pedaço de si aleatoriamente. Isso que causa a variabilidade genética. É por isso que você aí não é idêntico ao seu pai, não é idêntico à sua mãe, não é idêntico ao seu irmão. E vice-versa, certo? Entre si. Então, o que causa a variabilidade genética é o que nós chamamos de crossing over. Ele não ocorre na mitose. Não ocorre, não ocorre. Eu escrevi isso aqui. Ele não ocorre na mitose. É interessante você lembrar que ele não ocorre na mitose. Certo? Agora, galera, o que é interessante eu falar para vocês? O ciclo celular, ele é algo muito controlado. Muito, extremamente controlado. Tanto é que se acontece alguma falha, o que acontece? Se aconteceu alguma falha? Nós chamamos de câncer. Certo? É o câncer. É a má formação de células. Um erro no código genético para formar aquela célula. Então, galera, grava isso. Eu queria que você anotasse isso, na verdade. A mitose, o ciclo celular, o ciclo celular é algo extremamente controlado. Certo? Tem um controle muito grande. Porque se acontecer uma coisa errada, se acontecer um errinho que seja ali, causa o câncer. Nós chamamos de câncer. E você pode ser, se você sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar do seu corpo. Porque você é formado por células. Então isso acontece em qualquer local do seu corpo. Se tiver um errinho ali, nessa mitose aqui, dá merda. Então,
Anota isso, eu queria que você anotasse, certo? Outra coisa importante, galera, olha só. Antes que a mitose ocorra, existe um processo que antecede. Galera, existe um processo que antecede a mitose, que nós chamamos ele de interface. Esse processo está relacionado com o crescimento da célula para ele se preparar para sofrer mitose, para a célula se preparar para sofrer mitose. O que acontece? A mitose, galera, ela é um processo que demora de 30 a 40 minutos, essa divisão celular de mitose aqui. Então, se você parar para pensar, é rápido. Agora, a intérfase, que eu falei para vocês que antecede a mitose, ela é dividida em 3 fases. Cada uma dessas 3 fases, ela demora pelo menos umas 10 horas para acontecer. Cada uma. Então, você vai ver que a mitose ela é muito simples. Ela acontece rápido, muito rápido. E o interessante desse vídeo aqui, eu quero que você saia desse vídeo entendendo a intérfase. Porque a intérfase que é o mais importante. Se não acontecer a intérfase, não acontece a mitose. Então você viu que a mitose, ela é 30 minutos acontece a mitose. Agora a intérfase demora quase mais de um dia quase. Então, olha só, vamos falar sobre a intérfase. Galera, a intérfase é um processo que antecede a mitose e está relacionado com o crescimento da célula, por preparação dela para sofrer mitose. Ela é dividida em 3 fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. Mas o que acontece? Olha só. Na fase G1, eu resumi isso aqui, tá, galera? Não é só assim. Obviamente é muito mais complexo que isso, mas eu resumi. Não tem necessidade de eu aprofundar com vocês. Como eu sempre digo nos outros vídeos, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando sem problema algum. Só que para nosso exame é interessante você saber isso aqui. Olha só, a fase G1, na fase G1 é marcada pelo crescimento celular, é onde a célula vai crescer e inflar. Ela vai crescer para que ela vai se dividir em 2. Então não é legal ela ficar pequena, porque ela vai se dividir em 2 células. Não é legal ela ficar pequena. Outra coisa, olha só. A fase S. A fase S, depois da fase G1, acontece a duplicação do material genético, a duplicação do DNA. Como assim, professor? Vocês ouviram falar que a mitose ela vai dividir em 2 células idênticas, geneticamente idênticas. Só que para isso ela precisa duplicar o seu material genético, porque ela só tem um material genético, um DNA. Então se ela duplicar, vai ficar metade para cada célula, não é legal. Então ela precisa duplicar esse material genético para formar 2 células idênticas. Então aqui acontece a duplicação do DNA, certo? E na fase G2 acontece a duplicação dos cromossomos, galera. Então é a duplicação dos cromossomos lá na fase G2, certo? Então falamos esses 3 processos aqui. Existe uma célula chamada de neurônio. Você conhece o neurônio, você sabe muito bem do neurônio. É uma célula totalmente especializada no nosso corpo, totalmente especializada lá no nosso tecido nervoso, certo? Essa célula não sofre mitose. Quando ela sai dessa fase G2 aqui, ela vai para uma fase que nós chamamos de G0. E lá ela fica, permanece pelo restante das nossas vidas. Por quê? Como ela é uma célula muito especializada, ela não consegue se dividir, ela não pode se dividir. Então ela fica lá. Tanto é que o tecido nervoso, na biologia a gente fala que quanto mais complexo um tecido, mais difícil a sua regeneração. Então se você fratura o tecido nervoso, é muito difícil a sua regeneração, muito difícil. Por isso que as pessoas sofrem acidentes na coluna vertebral aqui, dependendo do lugar e da sequela, ela perde o movimento do corpo inteiro, ou só nas pernas, certo? Então, está muito relacionado com isso. O neurônio, ele não sofre mitose, ele permanece na fase G0 e por lá ele fica, certo? Por ser muito especial, é uma célula muito especializada, certo? E existem também os fibroblastos. Os fibroblastos estão muito relacionados com cicatrização, quando você corta ou tem algum machucado. Eles não vão sofrer mitose a não ser que tenham sofrido um estímulo, por exemplo, um corte.
para que você cicatrize. Então, eles não vão ficar sem sofrer mitose, mas não vão sofrer mitose a todo tempo, como está acontecendo com todos vocês agora, por exemplo, nas células da nossa pele para renovar tecido morto. Certo? Tecido morto não, desculpa, tecido velho. Então, fibroblastos e neurônios. Lembrou? Intérfase. Agora, galera, vamos partir aqui para as 4 etapas da mitose. Certo? As 4 etapas da mitose são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Essas são as 4 etapas da mitose. Falei para vocês da intérfase, falei para vocês da divisão equacional, certo? A divisão que um Ezinho, um ponto de exclamação, significa mitose. Por que E? Porque equacional, ela vai formar 2 células com material genético idêntico, certo? Então, equacional. E falei para vocês que na mitose não ocorre o crossing over, não ocorre. Agora a gente vai para as 4 etapas da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos lá? Pessoal, então vamos aqui para as 4 etapas da mitose. Olha só, pessoal, o que acontece? Nós vamos dividir nessas 4 fases que eu falei para vocês: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Bastante simples. Vou resumir, porque como eu disse para vocês, é um conteúdo bem complexo, não tem necessidade de eu aprofundar muito aqui, vai ter depois, apenas aprofundo, não tem problema. Mas agora não tem necessidade, certo? Vamos lá, olha só. Na prófase, galera, vai acontecer o que a gente chama de condensação dos cromossomos. Para quem não sabe, o cromossomo, ele nada mais é do que uma longa fita de DNA enrolado, condensado, certo? Enroladinho, em proteínas chamadas de proteínas histonas. Então, o cromossomo é isso. São 2 moléculas de DNA, certo? Condensadas. Então, nessa prófase aqui, a primeira etapa, ele se condensa. Porque vamos imaginar, é mais fácil você carregar um fio de telefone desenrolado, ou é mais fácil você enrolar ele e carregar para onde você quer? Você pensou mesmo que eu, né? Melhor você enrolar ele. Então aqui acontece a condensação desses cromossomos. Eles se condensam, ficam muito juntinhos para ser dividido, certo? É a primeira coisa. Outra coisa, o nucleolo, vocês lembram do nucleolo? O nucleolo desaparece, certo? Ele desaparece. E outra coisa, o núcleo, ele inicia a se desfazer, certo? O núcleo, ele se desfaz e depois volta lá nas 2 células, no processo chamado de citocinese, certo? Mas a gente vai falar sobre isso. Aí depois desses 3 processos vem a metáfase. Na metáfase, a principal coisa que vai acontecer, que você tem que lembrar, a máxima condensação dos cromossomos. Eles vão se condensar ao máximo, e vão ficar na placa equatorial da célula, no meio, certo? Placa equatorial no meio da célula, eles vão ficar exatamente na placa equatorial para poderem ser divididos exatamente iguais, certo? Através das fibras difusas. Lembra que eu falei para vocês das fibras difusas, perninhas de aranha que saem dos centrossomos? Então, as fibras difusas que vão puxar esses cromossomos e vão formar cada uma das células, certo? Através das fibras difusas, elas estão muito relacionadas com isso. Então, na metáfase acontece a máxima condensação, eles vão se juntar o máximo que eles podem e vão se fixar ali na placa equatorial das células, se preparando para serem puxados cada um para um lado, certo? Isso acontece na metáfase. Saindo da metáfase tem a anáfase. A anáfase, galera, olha só, é uma cópia de DNA, acontece o que eu falei para vocês agora mesmo, das fibras difusas. Eles vão puxar os cromossomos cada um para o lado do DNA, certo? Vão puxar e já vão formando as outras células, puxando cada um para o lado. Lembrando que esse material genético, esse DNA, ele está duplicado. Por isso que quando ele divide, vão formar 2, certo? 2 células com o mesmo material genético, porque está duplicado. Lembrando isso, não esquece disso. Então aqui, separa, leva um pedaço para cá, outro pedaço para lá. E também separa as cromátides irmãs, certo? Cromátides irmãs são lá no cromossomo também, aquela região que tem os dois DNAs, certo? Vocês vão entender mais quando eu mostrar a imagem para vocês.
Mas acontece aqui, a separação das cromátides e cada cópia vai para um lado, certo? Então olha só, telófase é justamente ao contrário, ela é a última etapa, é o contrário aqui da anáfase. Olha só, ela descondensa o DNA volta para o tamanho normal, ela volta lá para o cromossomo, volta ao envoltório nuclear. O envoltório nuclear que eu falei para vocês é um núcleo, ele volta, eu falei para vocês que ele se desfaz ali e volta o nucleolo. Tudo isso através do processo chamado de citocinese, certo? Que vai duplicar essas organelas aqui, núcleo, vão formar dois núcleos. Quando acontece a citocinese, já é o final, formam as duas células idênticas e iguaizinhas, certo? Então essa é a mitose. Vocês viram que não é difícil? Muita gente ouve mitose, fala já chora, já quer morrer porque é mitose, mas não é assim. Eu resumi bastante, é claro, tá uma aula básica, mas isso aqui não é difícil. Isso aqui, você viu que não é difícil, não é bicho de sete cabeças igual todo mundo fala que é. Não é. A meiose é um pouquinho mais punk, mas também não é difícil. A mitose nem se fala, a mitose é simples. A meiose é mais difícil, mas isso aqui não é difícil. Fechou?